Olá, nós estamos de volta com mais um entrevistado aqui no portal RSN e a nossa conversa a partir de agora é sobre saúde. Eu recebo aqui nos estúdios do nosso portal o Dr. Hendrik Emanuel Vieira de Souza. Ele é otorrinolaringologista e também cirurgião crânio-maxilofacial. Palavras difíceis, né? Mas quem vai nos explicar direitinho tudo isso e do que se trata é justamente ele. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. A primeira vez que o senhor vem aqui conversar conosco, né? É a primeira vez. Boa tarde aos telespectadores e vamos tentar destrinchar aí as palavras difíceis. Vamos sim, mas primeiro eu gostaria de apresentá-lo a Guarapuava, a região, a todo mundo que nos assiste. O senhor não é de Guarapuava? Não, eu sou curitibinha. Eu sou nascido e criado em Curitiba. Há quanto tempo o senhor está aqui? Como que o senhor veio, né? Isso. Nós inauguramos o hospital, a sobriedade clínica do Hospital IPO aqui na região em maio, foi 5 de maio a nossa inauguração. E eu vim trazendo pela minha esposa. Minha esposa passou num concurso público aqui, ela é professora universitária, tem mestrado, doutorado. E passou em um dos concursos, foi aqui em Guarapuava, o outro em Salvador, na Bahia. E ela escolheu o fio. E acabou passando aqui, nem fez o de Salvador, passou e acabou me trazendo aqui para a região. E aqui na região nós detectamos, né, nós do Hospital IPO detectamos a necessidade, né, o mercado que havia aqui, né, na nossa especialidade, e daí houve a concepção da ideia da gente trazer o Hospital IPO aqui para a região. Bem, o Hospital IPO é Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, que é o maior hospital de otorrinolaringologia e suas especialidades correlatas do estado, né? Temos uma estrutura bem grande ali no bairro do Água Verde, em Curitiba, e anexo ao hospital já tem o Eco Medical Center, né? Também do mesmo grupo que faz parte aí do complexo hospitalar, né? Bem, as especialidades sempre vindas para o interior assim, são mais difíceis, né? E Guarapuava sempre teve uma lacuna na área, né, da sua especialidade. Como que o senhor está vendo essa questão? Aqui a gente tem bastante paciente, né? A gente já está com um número de pacientes bom, cada dia, graças a Deus, aumentando cada vez mais. Mas a gente detectou a necessidade das subespecialidades, né, da otorrinolaringologia. Por exemplo, a parte da parte do sono, a própria questão da rinite alérgica, né, a questão da otoneurologia também, que é a subespecialidade da otorrino que cuida da parte do zumbido e tontura, né. Então, muitos pacientes têm que nos procurar atrás dessas subespecialidades, né. Pois é, eu acho muito bacana assim, essa evolução da medicina, porque tem muitas doenças ou males que nos acometem e que a gente pensa que tem origem em uma coisa e a partir do momento que você faz um exame mais minucioso, você percebe que a ligação é totalmente outra, né? Exato. Que é o caso, nós conversávamos um pouquinho antes aqui, que é o caso, até o senhor citou um exemplo de uma pessoa que tinha zumbido no ouvido e que acabou descobrindo diabetes e uma série de outras, né, patologias. Como que é isso? Eu sempre falo para os pacientes que o zumbido é como se fosse um grande espelho da nossa saúde. Quando a gente tem zumbido, é sinal de que alguma coisa na via auditiva periférica, central ou no organismo como um todo não está bem. Alguma coisa está acontecendo. É um alerta. Para todo efeito tem uma causa. Sim. E esse é o nosso princípio. Para nós, o zumbido ele não é a doença em si, ele é um sintoma de algo que está acontecendo. Então a gente tem recebido vários pacientes até desenganados por colegas que vêm para nós com o seguinte conceito, que zumbido não tem jeito. Tá com zumbido, vai morrer assim, tem que se conformar. Não é bem assim. Para nós o zumbido ele tem tratamento, ele tem, pelo menos, pode não ter cura em alguns casos, mas tem recursos para a gente diminuir esse sintoma que é extremamente incômodo para o paciente, né? Então a gente parte desse princípio. E eu estava comentando com você que a gente atendeu um rapaz jovem, esse rapaz jovem com um zumbido no ouvido esquerdo, e foi em outros colegas que falaram que não havia jeito. Aí foi para nós, foi encaminhado para nós,
e nós constatamos que ele tinha um acometimento do ouvido que a gente chama de hidropseno linfático, que seria um aumento da pressão das estruturas ali membranosas que compõem o ouvido. A gente tem uma série de saquinhos, e nesses saquinhos tem líquido, que a gente chama de endolinfa. E essa condição faz com que haja uma alteração metabólica na composição dessa endolinfa, um aumento da pressão lá dentro, e o paciente pode apresentar um dos sintomas pode ser o zumbido. E a gente detectou nesse rapaz em específico, um rapaz jovem, que era hipertenso, nem sabia, tinha colesterol batendo nas alturas, nem sabia, e esses dois fatores causando ruído linfático, ocasionando zumbido no paciente. Porque a gente pelo menos costuma saber assim, que o zumbido seria uma das causas até de uma possível perda de audição, né? Isso, dependendo da frequência, né? Esse mesmo paciente, ele veio para nós e foi falado para ele que o zumbido era decorrente de uma pequena queda de audição que ele tinha no outro ouvido numa frequência muito alta, que é uma frequência de 8.000 Hz, que não era o caso dele, tanto que ele nem tinha zumbido no ouvido acometido por essa queda de audição, né? Então, às vezes, o zumbido pode ser decorrente de uma queda, de uma perda auditiva, Sim. Pode, mas depende da frequência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai avaliar o paciente. E a questão de você ter uma vertigem, por exemplo? A vertigem tem tudo a ver com o ouvido, né? O ouvido interno ele não é apenas o órgão que capta a audição, mas ele é o órgão que vai ser responsável pelo nosso equilíbrio estático e dinâmico, né? E a vertigem, às vezes, pode ser decorrente de alguma doença no ouvido interno, com certeza. Pois e além de que, dentro da sua especialidade, né, otorrinolaringologista, é toda uma interligação, né? Isso, tudo é muito interconectado, né? Então, todas as estruturas são muito interconectadas. O próprio ouvido é muito conectado com o nariz. A gente tem a tuba auditiva, que é o caminho que liga o ouvido com a parte de trás do nariz, por exemplo, né? Que é responsável pela equalização de pressão ali na caixa timpânica, conectada com o nariz. Então, tudo é muito interconectado, né? E o próprio nariz, conexão ali com a faringe, tudo, né? Então, tudo interconectado. Pois uma coisa que me chamou bastante atenção é a questão da cirurgia do sono. Isso, o sono, que é o ronco e a apneia do sono, são fatores que, inclusive, pioram o zumbido. E existem cirurgias específicas para tratar ronco e tratar apneia do sono? Sim. Existem cirurgias, desde as cirurgias das partes moles, que a gente fala, faríncula expansora, até cirurgias do arcabouço ósseo, como, por exemplo, a própria cirurgia ortognática, cirurgia do mento para puxar a língua para frente, existe. E todas essas partes, né, cirúrgicas a gente oferece aos nossos pacientes também. Pois o senhor falou em puxar a língua para frente. Uhum. É estranho, né? Qual que é a influência que a nossa língua tem, né? Além da fala, claro, do paladar e tudo mais. Então, assim, eu sempre falo, tento ser o mais ilustrativo possível para o paciente entender. Sim. Então, a gente encara a via aérea como se fosse um tubo, um encanamento. O paciente ronca porque algum ponto ou alguns pontos desse tubo eles estão mais estreitados do que o normal. Daí o ar passa de forma mais dificultosa, vibra a via aérea e o paciente se apresenta com um ronco, né? E qual a influência da língua nisso tudo? É que a língua, às vezes, o paciente, seja por uma constituição anatômica própria, seja por um aumento de peso, quando o paciente deita, a língua, a tendência pela ação da gravidade é a língua ir para trás. Sim. E às vezes, o fato da língua ir para trás obstrui a via aérea. Parcialmente, o paciente ronca, ou totalmente, o paciente pode ter a apneia do sono. E o problema principal pode ser a língua caindo para trás. E como a língua ela se insere aqui na parte interna da mandíbula, a gente tem procedimentos ósseos, inclusive a própria cirurgia ortognática faz isso, né? Que avança o fragmento ósseo no qual a língua se insere, a língua vai para frente e não obstrui mais a via aérea, por exemplo, né? Então, pois porque eu acho que além de ser prejudicial à saúde, né? Você acaba não deixando a pessoa que está do teu lado dormir, né? É um problema social também. Né? Justamente. Problema de relacionamento.
Justamente porque tem dados estatísticos de número de separações, né? Divórcio, claro. Então é um problema muito grande, né? Social, de relacionamento. E aí vem a satisfação de fazer essa parte da medicina, da cirurgia do sono, né? A qual eu fiz lá nos Estados Unidos, é de fazer a pessoa conviver socialmente com o seu parceiro, né? Que é uma coisa muito desagradável. Você ronca, aí a sua esposa, não, você está roncando muito, então vai dormir na sala, no sofá. E isso ou então acaba estragando outro, não, você é que ronca, né? Fica naquele jogo. Isso acaba estragando qualquer relacionamento. Mas é horrível mesmo. É horrível. E a gente já salvou alguns relacionamentos, né? E é uma cirurgia simples? Depende de cada caso, né? A cirurgia de partes moles é uma cirurgia um pouquinho maior, né? A gente costuma fazer em hospital mesmo, que tem estrutura, suporte de UTI, porque a gente está lidando com via aérea, né? Então a gente precisa de um suporte grande, assim, né? Então eu sempre costumo falar para os pacientes que não existem cirurgias simples, na verdade. Que toda cirurgia, por mais simples que aparenta ser, pode, né, trazer os seus efeitos colaterais, digamos assim, tem seus riscos, né? Riscos anestésicos, riscos operatórios. Mas a cirurgia da faringoplastia expansora é uma cirurgia que, dando tudo bem, o paciente no dia seguinte já está de alta, né? Então... O senhor me falava também de um marca-passo. Isso é a nível dos Estados Unidos, né? Não temos no Brasil não. ainda? Aqui no Brasil foram feitos 2 ou 3 em São Paulo, mas aí os pacientes pagaram no próprio bolso. Então é uma espécie de marca-passo que é implantado não do lado esquerdo, onde é implantado o marca-passo cardíaco, ele é implantado aqui à direita. E daí ele tem um fiozinho que conecta com o nervo hipoglosso, ele chama neuroestimulador do hipoglosso. E o outro fiozinho é conectado ali na nossa parede torácica. Então, o paciente vai dormir, à noite ele ativa esse marca-passo. Quando esse marca-passo detecta que ele tem apneia, ou seja, o tórax para de expandir, é gerado um sinalzinho elétrico lá na língua e a língua se contrai para frente, para desobstruir a via aérea. Né? A apneia é grave? A apneia do sono, ela tem seus níveis, né? Leve, moderado, grave. Mas qual que é a principal preocupação? A principal preocupação é que o paciente que tem apneia, ele, durante a noite, o sangue dele desoxigena. Então ele tem níveis baixos de saturação sanguínea de oxigênio. E esses níveis baixos de oxigênio é que são perigos, são um fator de risco cardiovascular, a médio e longo prazo. Então o paciente que ronca e tem apneia vai ter infarto amanhã ou derrame amanhã? Não. Sim. Mas a médio e longo prazo, os eventos cardiovasculares, infarto, derrame, a própria hipertensão arterial sistêmica são mais prevalentes, mais incidentes. Ele é mais predisposto, então. Sim, são mais predispostos a isso. Né? Bom, além de tudo isso que o senhor acabou de falar para a gente, também tem a questão da rinoplastia, a questão da própria cirurgia plástica, né, doutor? Isso, que nós aqui do Ipo-Guarapuava, eu também, a gente faz bastante, né? A própria rinoplastia, muitas vezes consertando dores da alma. A rinoplastia é uma cirurgia muito bonita. Autoestima, né? É uma cirurgia muito bonita, porque é uma interseção muito grande entre a funcionalidade e a beleza. E de nada adianta ter um nariz que funciona, mas não é agradável esteticamente. O paciente ele vai se olhar no espelho todos os dias, isso traz dores na alma. Sim. E nada adianta ter um nariz bonito que não funcione. Isso traz impactos fisiológicos no organismo, né? Então é uma cirurgia bonita porque ao mesmo tempo é estética e funcional. Une o funcional com o belo. E isso é muito bonito. Né? É lindo, principalmente quando o senhor diz que cuida da alma, né? Exato. Porque como as pessoas estão carentes, né, doutor? Exato. E muitas vezes o fato de você se olhar no espelho e ter aquela autoestima renovada já faz toda a diferença na vida da pessoa. Né? Com certeza. E assim, o hospital, eu estava dando, a gente já fez algumas matérias, inclusive, ele tem uma equipe multidisciplinar muito completa. Né? Isso. Tanto lá em Curitiba, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Tanto da otorrino quanto das especialidades correlatas, né? E aqui em Guarapuava a gente tentou trazer um pouquinho de Curitiba para cá. Então nós temos na equipe fonoaudiólogo, né? A gente tem o pessoal da fonoaudiologia que faz todos os exames para nós, que dá o suporte nessa área. Temos pediatra também, né?
pensando nas crianças, né? Temos clínico também, que é justamente o clínico que vai tratar esses distúrbios metabólicos, por exemplo, que a gente encontra nos pacientes com zumbido, né? Que a gente encontra bastante. A gente tem a parte da alergia também, né? Lidamos muito com a parte da vacina imunoterapia para rinite, né? Isso é muito interessante porque Guarapuava, pelo próprio clima, né? E quando começa a polinização também, né? E você sabe que tem uma grande influência, isso de acordo com matérias que a gente faz aí ao longo dos anos, das plantações por ser uma área do agronegócio, né? Claro. Então tem uma influência muito grande em rinites alérgicas, né? Tem muitos casos de pessoas com rinite alérgica muito hipersensíveis ao azevém aqui. Sim, né? O azevém, justamente. O azevém que dá um pólen que a gente Sim. não enxerga olho nu, mas que tem um impacto muito grande nas pessoas que são sensíveis, né, a esse alérgeno, a gente fala, né? Então aqui é uma região com muita prevalência de rinite, né? E respirar bem pelo nariz é vida, oxigênio é vida. A pessoa que tem um zumbido que, por exemplo, que não respira bem, vai ter o zumbido piorado pelo fato de não respirar bem. A pessoa que tem uma apneia do sono, às vezes tem essa apneia um pouco piorada porque não respira bem, né, pelo nariz. Então, pois aí, a partir do momento que você possa se prevenir tomando uma vacina, tudo é bom, né? Exato. Essa imunoterapia para rinite é um grande avanço, sem dúvida, né? É a única terapia que vai na raiz do problema, digamos assim, né? Que trata o que é o desencadear da doença. A raiz do problema é tratada. Quando o médico prescreve um corticoide nasal, um antihistamínico oral, né? Ele não está tratando a rinite alérgica em si, ele está tentando controlar os sintomas. Já a imunoterapia, ela tenta tratar direto na fisiopatogenia, né, da doença, né, na causa da doença. Nossa, muito bacana. E onde que os pacientes podem encontrar? Os pacientes podem nos encontrar aqui na Cidade dos Lagos. Estamos aqui na Avenida Professora Laura Pacheco Bastos, 1101, 8º andar, aqui na frente do Hospital Regional. Estamos aqui e os pacientes são muito bem-vindos e esperamos aí trazer benefícios para todos. Doutor, uma pergunta que eu sei que todos vão fazer, e se eu não fizer aqui, eles vão nos questionar depois pelos nossos contatos. O senhor atende convênio? Alguns convênios são atendidos, né? Daí tem que ver a parte do pessoal da administração, né? Da nossa subunidade, né? Alguns convênios, se não me falha a memória, são contemplados, né? Mas a gente lida também com descontos, com algumas pessoas que têm convênios, determinados convênios. SUS, não. SUS não. A gente não atende SUS aqui no Ipuguarapuava, assim como em Curitiba, né? O Hospital Ipu não atende SUS, né? Porque somos uma rede privada mesmo. Né? Horário de atendimento? O horário de atendimento é das 9h30 até as 11, até meio-dia de manhã, e de 1h30 da tarde até as 6 da tarde, no período da tarde. Algum contato telefônico que as pessoas, ou de repente um site, alguma coisa claro, assim? Nós temos o perfil no Instagram, que é o Ipuguarapuava. Tem o meu próprio perfil pessoal lá no Instagram, que é o Dr. Hendrik Otorrino, Hendrik com H e CK no fim, né, o nome difícil. E também os pacientes que assim desejarem podem entrar em contato pelo nosso telefone. Nós temos o telefone aqui da clínica, que é o 42, o 991365259. Bom, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, não só nos nossos estudos, mas principalmente em Guarapuava, né? O nosso município aí está num boom de desenvolvimento, sempre foi cada vez mais sendo referência na área da saúde, e eu acho que a sua especialidade, todo esse complexo que o senhor traz com o senhor vem um ponto muito positivo para contribuir, né, para esse desenvolvimento. Então, por favor, que sinta-se em casa, sinta-se no normal. Bebeu água da serra, doutor? Bebi. Tem aquela brincadeira de quem bebe água da serra não sai mais. Então, se bebeu a água da serra, a gente fica sossegado, né? Que o senhor não sai, e se o senhor sair, o senhor volta. Mas eu que agradeço o carinho, a receptividade, e o carinho e a receptividade aqui da região. Nós somos muito gratos aí por todo o suporte, por todo o apoio da população, dos pacientes
e dos próprios gestores locais, aí, nós somos muito agradecidos. Justamente, né, aqui o próprio bairro, né, ele tem esse perfil, né, também na área de saúde. Aí temos então a sua clínica, temos o Cancer Center, o Hospital Regional, os próprios cursos de medicina devem vir para cá, né? Então é mais um ponto que o senhor contribui. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você que está nos assistindo. Bom, obrigada a você que nos assistiu. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.